Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos lendo a Bíblia, porção por porção, parte por parte. E hoje nós vamos dar sequência aqui. Nós paramos em Gênesis 5, onde nós falamos sobre os descendentes de Adão, né? Nós separamos aí a linhagem de Caim, a linhagem de Sete, né? Fizemos os apontamentos devidos. E hoje nós vamos entrar em um outro assunto antes de ir para Gênesis 6, tá? Como eu já disse aqui anteriormente, a Bíblia ela não foi organizada de forma cronológica, né? Dos acontecimentos, e sim por estilos literários. Então, ela foi separada por livros de forma que fosse nos ajudar na nossa compreensão, e não na ordem cronológica dos acontecimentos, né? Essa organização facilita a nossa compreensão e a nossa leitura. Há grupos de livros que foram escritos na ordem cronológica e eles estão assim na Bíblia. Porém, boa parte não segue a ordem das datas, pois não há uma definição exata dos eventos narrados, né? Então, alguns livros também falam do mesmo assunto e da mesma época. Então, eles foram colocados de forma que fossem mais fáceis para a gente compreender, tá? Partindo disso, nós estaremos retomando uma parte importante que vai aparecer só lá na frente na Bíblia. Porém, esse acontecimento marca aí algumas coisas que nós vamos ir vendo conforme o decorrer da nossa leitura. Então, é importante nós retomarmos, tá? Para que a gente possa compreender algumas coisas, faz-se necessário a gente ler isso agora, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, sobre a expulsão dele do céu, tá? Então, nós vamos ver aí primeiro, entender um pouquinho sobre, né? Quem é Lúcifer, quem é Satanás, não é um assunto leve, né? Mas a gente precisa, né? Para que a gente possa entender todas as coisas e viver segundo a palavra de Deus, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, fiz alguns estudos, nós vamos aprendendo aqui um pouquinho, dia após dia, amém? Então, primeira coisa, né? Quem que é Lúcifer? Então, Lúcifer é um nome próprio, assim como eu tenho o meu nome, você tem o seu, e é isso, é o nome dele, né? O nome desse querubim, né? E significa portador da luz. Ele ocupava um lugar de destaque, né? Em algumas passagens nós vemos isso no céu, ele ocupava um lugar de destaque no céu, né? E ele era um querubim da guarda, um guardião, assim como diz lá em Ezequiel 28, 14. Eu vou ler rapidinho aqui, depois a gente vai ler esse texto novamente, tá? Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Então, ele era um querubim da guarda. Lembra que eu expliquei aqui antes? Eu falei sobre querubim, serafim, anjo e arcanjo. Querubim eram aqueles guardiões ali, né? De Deus mesmo. E aí, então, Lúcifer era um nome próprio e ele ocupava o cargo de querubim da guarda, tá? Satanás. Satanás é um título dado a Lúcifer após a sua queda. Satanás significa adversário. Diabo. Título, descrição dado a Lúcifer. Então, é um nome de Satanás e diabo são nomes dados a Lúcifer, tá? E significa acusador, caluniador. Demônios. O que são demônios? São anjos caídos ou espírito maligno. São forças opositoras a Deus e ao ser humano. Estão subordinados a Satanás, tá? Então, deu pra gente entender aí mais ou menos a diferença entre eles aí, que às vezes a gente mistura tudo e fala tudo como se fosse uma coisa só. Não deixa de ser, mas cada um tem a sua função, digamos assim. Então, Lúcifer era o querubim. A partir do momento que ele cai do céu, né? A gente fala cai do céu, mas na verdade ele foi expulso, né? A partir do momento que ele cai ou é expulso do céu, ele se torna Satanás. E também tem essa denominação como diabo. E os demônios são subordinados a ele, tá? Então, é isso, ok? Então, nós vamos dar sequência aqui agora. Nós vamos ler Isaías para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom?
Eu sei que a gente vai fazer uma baguncinha aqui agora na nossa sequência da Bíblia, assim, bonitinha, né? Não vai dar para seguir assim, porque senão o que acontece? Eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu confesso, tem algumas coisas que quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a gente fica perdido. A minha intenção aqui com vocês é entender a palavra, não só ler por ler, né? Ler por ler, a gente lê outro livro, lê qualquer coisa, assiste uma novela, né? A gente perde tempo com outras coisas. O livro a Bíblia, falei ao contrário, a Bíblia é um livro sagrado, no qual a gente precisa mergulhar com a ajuda do Espírito Santo e entender o que está escrito ali, porque são verdades, assim, maravilhosas para as nossas vidas. E assim, eu confesso que de Gênesis a Apocalipse eu me perdi um pouco ali algumas vezes. E assim, nessa leitura eu me comprometi aqui a trazer um pouco de clareza, de forma simples, gente. Como eu disse, aqui é uma leitura simples, prática e básica para a gente conseguir entender. Existem estudos, existem coisas mais aprimoradas, pastores que fazem esse tipo de trabalho, enfim, pessoas mais qualificadas do que eu. Então, a minha intenção aqui é ler de forma simples, do dia a dia mesmo, que a gente consiga entender a palavra. Esse é o meu maior objetivo. Pessoas que nunca leram, lerem, terem essa oportunidade. Então, se eu seguir de Gênesis a Apocalipse, a gente vai se perder aí nesse meio, porque vai ficar coisas confusas na nossa mente e que para explicar fica um pouco ainda mais difícil. Por quê? Tem coisas que aconteceram lá na frente que vai trazer aqui atrás, enfim. Como eu disse, não é ordem cronológica, então a gente acaba se perdendo em alguns assuntos. Por isso, faz-se necessário. A gente estava em Gênesis 5 e hoje a gente vai abrir em Isaías 14. Então, vai marcando na sua Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito de riscar sua Bíblia, marcar com marca-texto, sublinhar com caneta. Não sei qual é o jeito que você usa. Eu risco a minha Bíblia inteira. Ela é toda marcada, toda pintada. Eu uso muito lápis de cor, coisa simples que nós temos em casa. Uso lápis de cor, uso marca-texto, uso caneta, escrevo do lado, puxo um papel, colo, eu faço uma bagunça. Para que eu possa entender mais. Porque quando eu volto ali naquela anotação, eu me lembro de coisas que eu li. Então, isso vai me ajudando a ter mais compreensão, tá? É só uma dica. Claro, cada um segue, né, como gosta, né? Então, nós vamos lá em Isaías 14. Isaías está mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Então, abre aí a sua Bíblia comigo para a gente fundamentar nosso estudo aqui hoje sobre a queda de Lúcifer, tá? Isaías 14, versículo 12. Nós vamos ler do 12 até o 15, certo? Isaías 14, 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, aqui, esse livro a gente vai ler mais por frente, né? Claro. Esse livro é interpretado tipologicamente como uma descrição da queda de Satanás, tá? Aí, no caso, ele está falando sobre a queda da Babilônia, né? Lá na frente, né? E como eu disse, né, um assunto interliga o outro. Então, aqui tá falando sobre a queda da Babilônia, porém, nós vemos bem claro aí, né, tipologicamente, sobre a descrição de Satanás mesmo, sobre a queda dele, né. Aí já começa: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Veja como você foi lançado por terra, né? Aí aqui nos outros versículos também fala sobre o orgulho, né? Subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O maior desejo de Satanás era ser como Deus, né? E por isso ele cai. Porque não há ninguém, nem nada como o nosso Deus. Não existe nada tão soberano como ele. Então, o maior desejo era esse, né? O Senhor provocaria a queda da Babilônia, nesse texto, né? Devido ao orgulho do seu rei. Então, o rei da Babilônia, né?
e que tentou subir ao céu e ser como o Altíssimo. Então, é uma tipologia. Lembra que eu falei lá em Gênesis que tinha algumas tipologias como Cristo, né? Que falava um pouco, estava contando uma história ali assim, mas tipologicamente falava sobre Cristo, né? Aqui também dá uma indicação sobre a queda de Satanás e o seu orgulho, né? Então, nós vamos ler agora um outro texto. Então, deixa marcado aí na sua Bíblia depois que você leu, né? De alguma forma, aí, do jeito que você achar melhor, põe um papelzinho, um marcador, enfim, como você decidir que vai ser aí. Nós vamos ler agora Ezequiel, tá um pouquinho para frente de Isaías, tá? Um dos livros aí na sequência de Isaías. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, versículo 12. Aí vai falar também sobre um outro rei, tá? Vai falar sobre lamentações sobre o rei de Tiro, tá? E aí nós vamos ver também essa tipologia aí sobre Satanás, tá? Ezequiel 12, nós vamos ler 12 até o 18, tá bom? Então vamos lá. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que os contemplam. Aqui, quando eu falo seu comércio, tá falando sobre riquezas mesmo, tá? Profanou o seu comércio. Deixa eu achar aqui a frase. Na multiplicação do seu comércio. Aqui tá falando sobre riquezas mesmo. Em vez de buscar a glória de Deus, você buscou as suas riquezas. É mais ou menos isso, trazendo para nossa vida aqui, né? Então, parte da descrição desse texto que nós lemos agora apontam para uma criatura mais do que humana. Então fala sobre o querubim ungido, fala sobre morador do antigo monte de Deus. Aqui tem até um lugar que fala, você estava no Éden, jardim de Deus, que é lá onde a gente viu sobre a serpente e tudo mais, né? Aquele que andava no meio das pedras brilhantes. Então aqui fala sobre o lamento do rei Tiro e adverte contra o falso orgulho, né? Nos adverte sobre o orgulho mesmo, né? Então, como eu disse anteriormente, volto a dizer, a vontade de Satanás era estar no trono de Deus. Mas ele foi expulso por Deus, como está em Isaías 14, 12 e Ezequiel 28, 16, 17, que eu li com vocês agora. Eu o profanei e o joguei e o lancei fora do monte de Deus e o expulsei do meio das pedras brilhantes. E lá em Isaías fala, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Você foi lançado por terra. Então, eu vou começar esse estudo hoje, amanhã a gente termina, que é muita coisa. Então, amanhã eu trago mais uma parte aí pra gente entender melhor. E o que acontece? Isso provavelmente ocorreu antes da serpente falar com Eva ali no jardim, né? Porque ele já vem ali como criatura astuta, criatura sagaz, trazendo ali uma perturbação, uma provocação, né? Perturbação, palavra errada. Uma provocação, uma tentação
para Eva, né? E ali ele já está como diabo, como enganador, como acusador, né? Ele já está nesse papel. E por isso que eu trouxe isso pra gente agora, pra gente passar a entender melhor, né, as demais coisas que acontecem pra frente e também entender essa parte melhor que nós lemos, né? Como que ele vem como acusador se ele é um querubim? Então faz muito sentido, né? Então ali ele já tinha esse papel, ele já tinha caído, já tinha sido expulso. Então eu quis trazer pra gente aqui, pra gente ir entendendo passo a passo ali o que foi acontecendo, que fica um pouco mais fácil da gente entender, tá? E então é isso. Então lá no capítulo de Gênesis que nós estávamos, né? Nós lemos lá no começo a criação do céu e da terra. Depois nós vemos aí que Deus plantou um jardim no Éden, fez o homem dominar sobre tudo aquilo, cria a mulher porque viu a solidão no homem. E aí lá no capítulo 3 vai acontecer a queda do homem, né? Então aí, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, nesse caso, Satanás já tinha caído, né? A gente não tem assim uma cronologia exata, né? E eu não vou estudar isso aqui com vocês, que vai ficar muito difícil, né? A gente vai ficar aqui em muito tempo, né? Não dá. Então, assim, se você tiver interesse nisso, busque depois anos, datas, geografia. Gente, dá para estudar muita coisa. Então, assim, se você tiver esse desejo no seu coração, vai atrás disso que você vai conseguir encontrar aí uma cronologia correta, datas certas, lugares exatos, enfim. Então aqui o que eu queria trazer hoje, trazer hoje pra gente é isso, pra gente poder entender um pouco mais do que a gente tá lendo. Então aqui ele vem como serpente, como criatura astuta, seduzir a Eva porque ele já tinha caído. Então a inveja dele, a vontade dele de chegar ao trono de Deus, ele era um querubim, ele tinha, a Bíblia fala que ele era um ser bonito, maravilhoso. Amanhã a gente vai ler um pouco mais aqui, mas fala que a beleza dele era algo sobrenatural, era sábio. Lúcifer era excelente em sabedoria e era muito bonito. Então a ganância, o orgulho fez querê-lo chegar ao trono de Deus. E quem pode substituir a Deus? Criador do céu e da terra, quem pode? Então não existe isso, né? Então nós precisamos vigiar sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade e a nossa busca excessiva de poder e riqueza. Todas as vezes que você vê que a sua vida está caminhando, isso é muito sério que eu vou falar aqui. Todas as vezes que a gente vê que a nossa vida está caminhando mais pro lado do dinheiro do que pro lado de Deus, a gente está pecando em alguma coisa. Todas as vezes assim que a gente começa a amar riquezas, a amar o dinheiro, a gente está errando em algo. Então assim, que fica essa reflexão sobre nós hoje. Mas que ele é errado ter riqueza? Lógico que não, que Deus te abençoe, que você venha frutificar e venha prosperar, esse é o nosso desejo, sabe? Mas o nosso dinheiro não pode estar acima de Deus, sabe? Deus tem que estar acima de tudo e de todas as coisas na nossa vida, senão a gente está errando em algo muito grave. A gente não pode comparar Deus com o dinheiro, jamais, jamais. Ele tem que estar no topo da nossa vida. E depois as demais coisas. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar riqueza, mas Ele também vai nos dar poder. E esse poder não pode nos desviar do propósito que Ele tem em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós continuamos com a queda de Lúcifer, porque é muita coisa. E que nós possamos vigiar nossos caminhos. E que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe.